Boa tarde, gente. Que vocês tenham uma tarde abençoada na presença do Senhor Deus. Queria compartilhar com vocês uma pequena palavra que está no livro de Reis, onde fala de Eliseu e dos filhos dos profetas que estavam em Gilgal. A palavra do Senhor diz que Eliseu chegou em Gilgal e os filhos dos profetas se assentaram à roda de Eliseu. E nós sabemos que a terra estava passando por uma fase de fome. A terra tinha fome e Eliseu queria oferecer algo para aqueles filhos dos profetas que estavam ali naquele dia. E diz a palavra do Senhor que Eliseu mandou que eles fossem colher ervas. E diz que um daqueles homens saiu para colher ervas. Mas aquele homem era um homem que não tinha discernimento, ele não conhecia as ervas que ele estava indo pegar. E diz a palavra que, em vez de ele pegar ervas boas, que iriam produzir um bom caldo para que eles viessem se alimentar, ele pegou ervas venenosas, coloquintídeas, que eram ervas que eram venenosas, não eram apropriadas para alimentação. E ali aquele homem trouxe e começaram a fazer aquele caldo. E quando foram comer, alguém que conhecia descobriu que aquilo não era uma erva boa para se alimentar, mas era uma parra brava. Então eles clamaram ao profeta e disseram: profeta, há morte na panela. Aleluia. E você ficando imaginando por que essa palavra foi parar lá na Bíblia, a morte na panela. E o profeta pegou, mandou que buscassem um punhado de farinha e jogou ali dentro, e aquela comida pôde ser de novo aproveitada, Então, que palavra nós podemos entender sobre isso? Nós sabemos que tinha morte ali naquela panela. O que era para servir de alimento, agora trazia morte. E nós sabemos que na nossa vida, muitas vezes quando nós não temos discernimento, como aquele homem que foi colher aquelas ervas, não tinha o discernimento do que era bom, do que era ruim, nós também colhemos parras bravas para nossas vidas, Às vezes mesmo sem saber, mas erramos, fazemos coisas que não devemos fazer e atraímos com isso morte para nossas vidas, morte espiritual, morte física, morte em várias áreas da nossa vida. Mas nessa tarde a palavra que eu quero trazer para você é que, ainda que aquilo que era para alimentar, aquilo que era para gerar, aquilo que era para curar, está trazendo morte para a tua vida, nessa tarde clame ao Senhor, porque foi isso que os profetas, os filhos dos profetas fizeram. Eles clamaram ao homem de Deus. E diz a palavra de Deus que ali tinha um homem de Deus. Mas todos eram filhos de profetas. Eram pessoas que estavam aprendendo a palavra, que estavam aprendendo a buscar a Deus, mas precisava de um homem de Deus. Então eu falo para você, se aí na tua casa, nessa tarde, tem um homem, tem uma mulher de Deus, clame ao Senhor, que essa morte da panela vai ser tirada. Aquilo que está na tua vida, aquilo que está na tua casa, que está gerando morte para você, vai ser tirada em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. A morte na panela, a morte na casa, a morte na vida, a morte nas finanças, a morte no casamento, a morte na vida espiritual, corra para os pés do Senhor e Ele vai
trazer vida nessa tarde para você. Aleluia. Ele vai trazer vida para a tua vida, vai trazer esperança para a tua vida. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens ficaram alimentados porque Eliseu transformou aquela situação de morte em uma situação de sustentabilidade. E é isso que Deus traz para a tua vida nessa tarde. Ao invés de morte, vida, sustento, sustentabilidade. É isso que o Senhor tem para a tua vida nessa tarde. Amém? E deixa essa palavra no vosso coração. Missionária Nalva, um grande abraço para vocês.